Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou Bruna Maria, sou designer de interiores e esse canal é para te ajudar a decorar muito com aquilo que você tem. Então, se você já chegou aqui, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. E se você ainda não me segue, me siga no Instagram também, gente, porque lá tem um monte de conteúdos. Além disso, eu compartilho a minha rotina e tantas outras coisas também para te inspirar no cuidado do seu lar. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a influência das cores. Se você assistiu o último vídeo, que eu vou deixar até aqui para vocês na descrição, onde eu conto para vocês um pouquinho da minha história, que eu quis desistir do design de interiores, eu migrei de área, eu decidi ir para educação, hoje eu sou formada em pedagogia e trabalho com isso também. E dentro da pedagogia, dentro desse universo lúdico, onde as cores são muito vistas, estudadas, eu decidi fazer meu TCC sobre a teoria das cores e a influência dela na aprendizagem. E dentro das minhas pesquisas, eu fui compreendendo o que eu já tinha estudado lá atrás, no meu curso de design, que as cores são mais do que uma questão lúdica, são mais do que uma questão estética, e o quanto elas nos influenciam não só na aprendizagem, mas em diversas outras áreas. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala desse tema é que as cores, elas não pedem licença para nos influenciar. A influência que as cores nos exercem não é sempre consciente. Eu não vou entrar no espaço e vou compreender instantaneamente que determinado comportamento que eu estou tendo é devido à cor que aquele ambiente tem em predominância. Na maioria das vezes, essa influência ela vai ser inconsciente. Nós não vamos perceber, mas nós vamos muitas vezes nos deixar influenciar pelas cores. Um grande exemplo disso, e talvez o ramo que mais estude a influência das cores hoje em dia, ao meu ver, é o marketing. Nós vimos uma infinidade de marcas que utilizam as cores com objetivo de transparecer autoridade, objetivo de transparecer elegância, objetivo de aumentar a nossa fome, aumentar o nosso desejo de compras. E essa mesma influência que as cores têm dentro do marketing, elas vão ter também dentro do nosso lar, se nós usarmos ela de forma correta. Outra coisa que a gente precisa entender quando nós estamos falando de cores é que nós poderemos dividir elas em dois aspectos. Nós temos as cores quentes e as cores frias, e ali dentro nós temos as suas variações. Cada cor, né, tem uma influência maior, mas no vídeo de hoje eu quero falar dessas duas subdivisões, as cores quentes e as cores frias, e o que elas podem transparecer. Um detalhe antes da gente continuar é que essa influência das cores, elas têm o seu aspecto psicológico e elas também têm o seu aspecto cultural. Por exemplo, em determinadas culturas, como por exemplo nas culturas orientais, o branco, o vermelho, o preto, têm outras caracterizações do que para a nossa cultura. Então, nós temos também um aspecto cultural da cor que também está internalizado em nós e que acaba transparecendo nessa influência. E nós temos os aspectos psicológicos, porque algumas cores são mais facilmente percebidas por nós em detrimento a outras. As outras cores que dificilmente são percebidas por nós são as cores frias, né? Que essas cores frias acabam trazendo para nós mais tranquilidade, não atrai tanta atenção para si. Bom, dado esse parêntese, vamos falar um pouquinho sobre as cores quentes e as cores frias. As cores quentes, como o próprio nome diz, elas trazem mais aconchego, mais calor. Nós poderíamos dizer que esses são os aspectos positivos das cores quentes. O ambiente que você pode ter, por exemplo, uma predominância maior das cores quentes, é uma sala de estar, é um quarto, um ambiente onde você busque ter um conforto maior. Ela também é muito utilizada em ambientes como as cozinhas, por exemplo, em proporções e tonalidades adequadas. Lembrando que a cor tem a sua variação de tonalidade, não é porque eu quero usar um vermelho que eu preciso usar aquela tonalidade, né, de vermelho que está lá no Bob's, no McDonald's. Não, tem as tonalidades que vão combinar melhor com o meu ambiente, com a decoração
de uma casa, não uma lanchonete. Então, os fatores positivos das cores quentes é trazer esse conforto, é trazer esse aconchego, é trazer esse ambiente onde você deseja estar mais. A grande questão das cores quentes, o grande paralelo delas, é que elas podem ser, se você usa elas em proporções inadequadas, é que elas podem ser estressantes e incômodas. Como, por exemplo, o próprio vermelho e o amarelo. Vou dar de novo o exemplo dos fast foods da vida. Essas duas cores, elas ajudam você a querer se alimentar mais. Elas te induzem nesse processo de fome. Contudo, o ambiente onde você tem muita predominância de vermelho e amarelo nos seus tons mais vibrantes se torna desconfortável. O que isso acaba fazendo com os fast foods e as lanchonetes que têm essa cor em excesso? Isso gera maior rotatividade, porque sem perceber, aquele ambiente não é um ambiente onde você quer permanecer por muito tempo. Então, se você quer fazer a decoração da sua sala e você quer colocar aquele baita tapete vermelho, aquela parede vermelha, saiba que, em alguns momentos, aquela cor pode fazer aquele ambiente se tornar desconfortável. Você não vai conseguir instalar por muito tempo. Fora os outros agravantes psicológicos que podem trazer, né? Você estar num ambiente com uma cor tão vibrante, tão chamativa, que vão causar um estresse maior, talvez em você também. Voltando, gente, eu tive os probleminhas técnicos, mas já resolvi. Então, agora falando sobre as cores frias. Nós falávamos das cores quentes e suas influências. As cores frias, como o próprio nome diz, elas têm esse distanciamento, essa frieza, porém, um aspecto positivo que a gente pode pegar das cores frias são essa tranquilidade. Pensa naquele mar azul, você passeando de barco, de iate, de jet ski, nas suas férias. Pensa naquela mata verde, bonita, densa, naquele gramado lindo. São imagens que te trazem uma sensação de tranquilidade. São imagens que te trazem uma sensação de paz. E essas cores frias, elas comunicam isso também. Então você pode utilizar as cores frias, por exemplo, na sua sala de estar, com esse objetivo de trazer essa tranquilidade. A grande questão vai estar dentro da tonalidade que você vai trazer para que você possa passar uma mensagem também madura, não muito infantil. Então, se você quiser utilizar as cores frias com esse objetivo de trazer paz, tranquilidade, é muito benéfico. Porém, nós temos também os efeitos negativos das cores frias. As cores frias, elas podem trazer também um excesso de passividade e monotonia. Por exemplo, se você utilizar muitas cores frias num ambiente como a sua cozinha, se você tiver uma cozinha toda verde, se você tiver uma cozinha muito azul, em tons muito claros, aquilo pode trazer um distanciamento. É como se aquele ambiente não te convidasse a estar ali, não te acolhesse, não fosse muito abrangente por conta do excesso do uso das cores frias. Então, aquilo causa até mesmo uma sensação de falta de apetite. Pode influenciar também, da mesma forma que as quentes aumentam o nosso apetite. E aí você precisa ter uma consciência na hora de escolher o local, a tonalidade e a proporção de cores frias que você vai utilizar. Gostou desse conteúdo? Espero que você tenha aproveitado um pouquinho sobre essa influência das cores. Se nós formos falar, tem um leque de assunto sobre cores que eu posso trazer para vocês aqui no canal. Deixe nos comentários o que mais você gostaria de saber e de conhecer sobre a influência das cores. Essa aqui é uma pincelada sobre o uso das cores quentes e frias e o que isso pode trazer para o seu ambiente. Meu nome é Bruna Maria, eu sou designer de interiores e eu quero te ajudar a decorar gastando aquilo que você tem. Um beijo e até o próximo vídeo.